Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos hoje encerrando a nossa série, as lições de vidas com as parábolas do Mestre, né? Nós estamos aqui buscando conhecer mais do Senhor. E dentre tantas, eu até anotei aqui, todas as ministrações que nós tivemos, nós fomos tão abençoados, amém? Nós tivemos ministrações sobre a dracma perdida, sobre a parábola das luzes e trevas, grão de mostarda, os dois fundamentos, sobre o juiz iníquo, também sobre a figueira estéril, também sobre o joio e o trigo, e também nós tivemos ministrações sobre os dois filhos, sobre a obediência e a desobediência, e também nós tivemos sobre a ovelha perdida, nessa última quarta-feira, no culto dos lares, e dentre tantas outras parábolas que ainda tem para ser falada, algumas estavam chamando a minha atenção. As parábolas de Jesus, elas são fascinantes, porque é um ensino do próprio Cristo, não é uma história humana, não, mas é o próprio Cristo nos ensinando. Então, se Jesus fez questão de contar essa história, de contar essa parábola, é porque Ele realmente faz questão de nos ensinar. E a parábola que o Senhor falou comigo é sobre a parábola das 10 virgens. A temática que eu quero compartilhar com vocês dentro dessa parábola é sobre a intimidade do Senhor, a intimidade que Jesus nos chama. E bom, como Deus Ele cuida de todas as coisas, exatamente a mesma frase que a pastora usou durante a abertura sobre a lamparina e sobre a luz. A pergunta que Deus nos faz é: como está a sua lamparina? Como está o nosso óleo na candeia? Porque, irmãos, eu entendo, e todos nós que estamos aqui entendemos que todos nós precisamos ser íntimos de Jesus, amém? E então, eu quero trazer algumas coisas antes de nós irmos para o texto. A nossa leitura vai ser em Mateus 25, do verso 1 ao 13, caso você já queira ir abrindo a sua Bíblia. Mas, irmãos, nós entendemos, nós estamos aqui cultuando ao Senhor, nós estamos aqui honrando a Deus neste culto, porque nós entendemos que o único caminho da vida que faz sentido é Jesus, amém? Mas então, se nós realmente entendemos isso, se nós entendemos que nós vamos ser salvos pelo sangue de Cristo e nós queremos passar a eternidade com Jesus nos céus, se nós queremos passar o resto da nossa história com Cristo, então o mínimo que nós devemos ter com o próprio Cristo é intimidade. Porque nós estamos, a Bíblia vai falar várias vezes de Cristo como noivo, e nós, a igreja, como a noiva. E se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, é literalmente como se nós estivéssemos casando com uma pessoa a qual nós não conhecemos. E não faz sentido você casar com uma pessoa que você não conhece. Isso era algo comum que acontecia nos tempos passados, e nós temos histórias, inéditas histórias de que várias vezes deram errado. Porque você passar a sua vida com alguém que você não tem intimidade, você não vai suportar, pois você não conhece. Logo, se você não conhece, você não ama. Aquilo que nós amamos é aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós amamos de fato é aquilo em que nós gastamos a nossa vida, aquilo que nós gastamos a nossa energia. E também buscar ao Senhor diariamente, ser íntimo de Deus, também é um mandamento bíblico. Eu vou citar alguns exemplos antes de nós irmos para o texto, mas a oração de Jesus: Pai nosso que estás no céu, nos dai o pão diário, o pão de cada dia. E o pão diário, ele fala tanto sobre o alimento espiritual, mas também de um alimento físico. Mas então, diariamente, nós precisamos nos alimentar da fonte que é Cristo. Êxodo 14, nós vamos ver, Deus provisionava o maná todos os dias, porque diariamente eles precisavam ser alimentados no físico e no espírito. A gente vai ver Moisés, Êxodo 32, todos os dias se encontrava com o Senhor na sua tenda. Moisés, ele já conhecia o Senhor, mas todos os dias ele encontrava o Senhor. Gênesis 3:8, todos os dias Deus descia no jardim para andar com o homem e com a mulher.
Então todos os dias, mesmo eles conhecendo o próprio Deus, face a face, eles andavam todos os dias juntos. Isaías 58 vai falar sobre a busca diária, sobre o jejum, sobre a oração. E o próprio Jesus disse em Lucas 9, 23, eu só vou citar: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então é um convite diário. Buscar ao Senhor não é apenas aceitar Jesus em um culto. Buscar ao Senhor não é apenas confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, não. Buscar ao Senhor é diariamente. Irmãos, basicamente, como nós nos alimentamos todos os dias do nosso físico, nós também precisamos nos alimentar espiritualmente todos os dias. Porque no final, Jesus ele falou já para alguns discípulos que no fim terão muitos que falam: mestre, mas nós expulsamos demônios em teu nome, nós pregamos o evangelho, nós fizemos todas as coisas em teu nome. E ele vai falar: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Então você só pode conhecer alguém que você cultiva todos os dias o relacionamento. Não dá para a gente viver de culto em culto, porque é como se você estivesse casado com alguém com que você só fala no domingo. Não dá para você cultivar uma amizade, um relacionamento, uma intimidade, falando uma vez por semana, ou apenas, às vezes, em alguns momentos, ainda mais quando nós precisamos. O Senhor, Ele não é alguém que responde os nossos problemas, mas o Senhor é aquele que está conosco em meio aos nossos problemas e também quando não tem problemas. Então, como todas as coisas na vida, se nós ficarmos sem se alimentar, nós morremos. Se nós ficarmos sem movimentar o nosso corpo, os músculos do nosso corpo atrofiam. Se nós ficarmos sem cuidar da nossa saúde, da nossa higiene, o nosso corpo vai definhar. Então, se a gente não aguenta ficar sem nenhuma dessas coisas, minimamente por uma vez por dia, também não dá para nós falarmos com o Senhor apenas uma vez por semana. Amém? Irmãos, Mateus 25, a partir do verso 1, diz assim: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou para chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. E então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, nos dê um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, pois não sabem nem o dia e nem a hora da sua volta. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para nós ouvirmos da sua palavra, Senhor. Pai, nós estamos aqui para que mais uma vez a tua palavra penetre os nossos corações, penetre, Senhor, o mais profundo do nosso entendimento, da nossa mente, do nosso coração. Jesus, nós precisamos de um toque do teu amor. Pai, fascina os nossos olhos novamente, Pai, como na primeira vez. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, Pai, cada coração seja incendiado pelo amor da Tua palavra, pelo amor da Tua presença. Espírito Santo, flua como o Senhor quer. Esse lugar é Teu e nós estamos aqui para Te ouvir, Senhor. É assim, Senhor, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse contexto aqui, Jesus está contando uma parábola, já é a sua terceira parábola do que ele está contando desde Mateus 24, algumas questões que ele vai abordar, principalmente a respeito da sua volta, mas a ênfase que nós vamos falar é sobre a intimidade com o Senhor. E, bom, vamos entender qual era esse contexto dessa parábola, por que existiam 10 virgens, por que existia um noivo.
basicamente, o casamento judaico ele tinha 3 etapas. A primeira etapa era o compromisso. É quando o homem e a mulher, eles decidiam que eles iriam casar. Então, existia um voto de compromisso deles construírem um relacionamento. A segunda etapa, em si, era o noivado. E o noivado, eles faziam essa festa de celebração do noivado, eles faziam mais um momento, e era um voto diante da família, e já o noivado já não tinha como ser desfeito naquele momento. E então, nesse momento, o noivo ele entregava dotes, presentes, ou até um valor à família como um voto de promessa, como um voto de confiança que pelo menos daqui a 1 ano, ele iria retornar àquela casa, àquela família, com tudo pronto para um casamento. Então é por isso que a noiva, ela não sabia o dia e nem a hora. Então se dava o casamento. Mas a chegada do noivo, ele iria chegar na casa da noiva acompanhada de um cortejo, como se fosse uma festa de celebração para então dar início ao casamento. E parte dessa celebração era acompanhada de 10 virgens e também de alguns amigos do noivo, que eram esse que estavam anunciando que o noivo estava chegando. Então, essas 10 virgens seria como se nos dias de hoje fossem 10 damas de honra. Então essas 10 damas de honra, que provavelmente eram virgens, porque eram mais novas, elas acompanhavam o noivo no dia que ele fosse celebrar o casamento. Então é por isso que existia o noivo, as 10 virgens, os amigos do noivo e também a noiva. Ela não aparece explicitamente, mas nós podemos entender. E aqui as virgens, nesse momento, Jesus ele está fazendo alusão a nós, enquanto seguidores dele, enquanto discípulos, e que nós somos, a Virgem fala sobre a pureza. Cristo nos purificou com o teu sangue, então é por isso que ele olha para nós com esse olhar de pureza, e nos olha de forma limpa, de acordo com o sangue de Cristo. Aqui nós vemos a imagem da lâmpada, ou da lamparina, como algumas versões vão falar, e aqui eles estavam falando de lâmpadas literais. Então, o noivo chegava, ele estava a caminho da casa da noiva, junto com as virgens, com lâmpadas iluminando o caminho. E lâmpada, na Bíblia, várias vezes que ela vai falar sobre a palavra que ilumina o nosso caminho. Então, a lâmpada, ela não apenas ilumina o nosso caminho, mas ela também ilumina o caminho daqueles que estão andando conosco. Então a iluminação, a luz de Deus é sobre trazer luz para nós e para o nosso próximo. Vários textos vão falar isso, como Mateus 5, sobre a lamparina, Apocalipse 1, 2, Zacarias 4, Isaías 62, e também vai falar que essas virgens elas estavam para acompanhar ou conhecer o noivo, para levar o noivo para o casamento. E dentro dessa lamparina, ela era composta de óleo. E o óleo, em todos os momentos na Bíblia que vai falar sobre óleo, também representa a presença de Deus. Então, a intimidade que nós cultivamos com o Senhor. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios, em 1 João 2:20. Então, nós vimos esse personagem, o noivo, a noiva, as virgens, a lâmpada e o óleo. E o que nós vamos falar é sobre o óleo, porque no final, todas elas estavam com lâmpadas, amém? Todas elas tinham lamparinas, todas elas num momento tinham óleo na sua candeia, óleo na sua lamparina, mas teve um momento em que algumas tinham óleo e outras não. Então a primeira pergunta e o primeiro ponto que o Senhor quer deixar para nós é quem nós somos. Quem somos nós diante do noivo? Será que nós somos como as 5 prudentes ou as 5 imprudentes? Algumas versões vão falar, se não me engano, a Almeida Fiel, ela vai falar que são as 5 loucas. Algumas versões vão falar sobre as inconsequentes. Então, quem somos nós diante do Senhor? Porque, irmãos, todas começaram no caminho certo. Todas começaram no caminho correto diante de Deus. Todas elas estavam com a lamparina e todas elas estavam com óleo. Todas elas estavam acesas. Todas elas conheciam ao Senhor. E se nós estamos aqui cultuando numa igreja, em domingo à noite, num dia de frio, é porque todos nós conhecemos ao Senhor. Todos nós um dia fomos convencidos pelo Espírito Santo a estar aqui de alguma forma. Mas será que nós somos cristãos por hábito,
por conveniência, por rotina ou até mesmo por tradição? Ou será que nós estamos aqui cultuando ao Senhor porque nós entendemos que é importante nós servirmos ao Senhor, porque nós realmente fomos fascinados por esse amor, por um Deus que um dia morreu numa cruz por nós? Será que realmente nós estamos buscando ao Senhor de todo o nosso coração e nós estamos aqui com as nossas lamparinas? Será com elas talvez apagadas pelos problemas da vida? Será que talvez nós estamos às vezes com as nossas lamparinas cansadas ou desgastadas? Ou nós estamos com o nosso óleo na reserva? Porque Jesus ele fala, né, e o próprio Jesus chamou de loucura, de insensatez, andar atrás do noivo sem óleo na lamparina. Então o próprio Cristo nos ensina que viver um cristianismo sem intimidade é loucura, porque viver um cristianismo em qual nós não conhecemos ao Senhor é simplesmente uma religião vazia, é simplesmente uma religião que ela não se sustenta. E a gente vai ver que as insensatas, a única missão que elas tinham, a única missão dessas moças era cultivar uma lamparina acesa, e provavelmente elas fizeram tantas outras coisas e elas esqueceram do mais importante. E de madrugada, quando foi anunciado que o noivo chegou, elas não estavam prontas. As prudentes, elas também começaram juntos, todas elas começaram juntos, e na realidade, as prudentes também estavam dormindo, porque a Bíblia fala que todas elas adormeceram. E adormecer nesse contexto, ele não está falando sobre desistir, mas sobre a vida comum. Todos nós trabalhamos, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas a diferença entre elas é quem dava mais valor ao Senhor. É a diferença entre quem serve a Deus com fidelidade e quem não serve, é onde está o nosso coração, é onde está a nossa prioridade. Mas Mateus 6,33 vai falar: buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão concentradas. Então, irmãos, e nesse contexto primeiro cultivem o óleo e depois se preocupem com o resto. Mas provavelmente as 5 insensatas, elas provavelmente estavam preocupadas com a sua roupa, com o seu cabelo, como elas iam se encontrar com o noivo, mas elas não estavam preocupadas com o mais importante, que era a intimidade com Deus. Então, irmãos, todos nós vamos adormecer, vamos ter problemas ao longo da nossa vida. As tempestades, elas são para todos. Salomão escreve em Eclesiastes que o problema vai vir sobre todos aqueles que estão debaixo do sol, seja para o ímpio, seja para o justo, para aquele que conhece a Deus, para aquele que não conhece. Mas assim como os discípulos estavam no meio de uma tempestade com Jesus numa madrugada, a diferença é se nós temos Jesus no nosso barco ou não. Se nós temos Jesus no nosso barco, nós podemos fazer como Ele mesmo fez. Nós podemos dormir em meio à tempestade. Nós podemos descansar sabendo que nós temos um Deus que nos guarda, que mesmo que se tudo vier a acabar, nós estamos salvos em Cristo. O apóstolo Paulo fala: se vocês me matarem, então eu logo encontrarei meu Salvador. Mas se eu permanecer, eu vou anunciar que Ele é o Cordeiro de Deus. Então, irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos carregando. Será que o nosso cristianismo é apenas um asterisco na nossa vida? Será que é apenas um acessório? Será que a nossa fé, ela é realmente aquilo que muda as nossas vidas? O sonho de qualquer cristão não deve ser ter uma boa família, não deve ser ter dinheiro. O sonho principal deve ser como Cristo. Logo, nós somos cristãos, que somos pequenos Cristo. Todo o resto é uma bênção, todo o resto é incrível, mas tudo isso é insignificante comparado ao conhecimento de Cristo. Paulo escreve na carta aos Filipenses, em Filipenses 2 e Filipenses 3, que tudo ele considerava como esterco, como o resto, se comparado ao conhecimento de Cristo. Tudo é pequeno, irmãos, tudo, porque nós estamos falando de conhecer o Rei dos Reis.
Nós não estamos falando de conhecer um artista famoso. Nós não estamos falando de conhecer um político importante, não. Nós estamos falando de conhecer o Rei dos Reis, o Salvador das nações, aquele que criou os céus e a terra com a palavra. Então, esse é o convite que o Evangelho nos faz. E a pergunta que o Senhor nos faz é: quem somos nós? Como nós começamos e como nós estamos hoje? Com o que nós temos gastado a nossa vida e a nossa energia? Será que a nossa energia está em conquistar algo para essa terra, em conquistar e construir algo para essa terra? Ou será que antes disso, a nossa vida está em conquistar e conhecer o coração de Deus? Conhecer o coração daquele que morreu por nós. Então, e a pergunta que o Senhor nos faz é: será que nós ainda temos óleo na nossa lamparina? Um dia nós podemos ter começado de forma perfeita, mas o convite que o Evangelho nos faz é: como permanecer? Como permanecer? Como também foi citado aqui nos dízimos, Salmo 24 fala: quem vai permanecer diante do monte do Senhor? Não é quem vai conhecer ao Senhor, mas é quem vai permanecer. Porque, irmãos, quantos nós conhecemos tantos e tantos e tantos cristãos que começaram bem, que caminharam tão bem, que foram bênção nas nossas vidas, que nos abençoaram tanto, mas quantos nós conhecemos de irmãos que abandonaram a fé? Irmãos, eu conheço tantos, principalmente no meio de jovens, tantos irmãos que me inspiraram a buscar ao Senhor, eu me lembro de tantas pessoas que me conduziram, me lideraram em eventos, e hoje eu vejo esses irmãos totalmente apostatando da fé, alguns apenas com as lamparinas apagadas, e eu falo: Senhor, nos guarda, Senhor, para permanecer com o nosso óleo aceso. E Senhor, irmãos, a primeira pergunta que o Senhor nos fez é: quem somos nós diante do noivo? E a segunda pergunta, que também tem a ver com o que nós falamos, é: como está o nosso coração diante de Jesus? Primeiro era como nós estamos, mas agora é o nosso coração. Porque a Bíblia fala que uma coisa nós devemos guardar, é o nosso coração. No verso 5 de Mateus 25 fala assim: como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram, mas à meia-noite foram acordadas pelo grito: veja, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas se levantaram, prepararam as lamparinas, e as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Então, irmãos, aqui é sobre o nosso coração, porque todas elas ouviram a voz de quem estava anunciando e gritando, e aqui também fala, quem anuncia são os amigos de Deus, que anunciam a vinda do noivo, mas todas elas levantaram, todas elas se prepararam, mas de repente, nem todas estavam prontas. De repente, nem todas estavam com as suas lamparinas, com óleo guardado o suficiente. Então, nós somos chamados a não apenas conhecer, mas a permanecer e manter uma intimidade com o Senhor, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à morte, mesmo em meio às tragédias. Nós somos convidados a permanecer, porque, irmãos, tudo debaixo do céu e debaixo da terra vai passar. A nossa família um dia vai morrer, o nosso emprego um dia vai acabar, a nossa vida vai acabar, o nosso corpo vai embora, tudo vai acabar, mas a intimidade que nós construímos com o Senhor, ninguém pode nos roubar. Irmãos, nós podemos perder a nossa casa, o nosso emprego, a nossa saúde, os nossos amigos, a nossa família, nós podemos ficar sozinhos, mas ninguém pode roubar a intimidade que temos com o Senhor. Ninguém pode roubar e comprar aquilo que nós conquistamos na intimidade com o Senhor. E as insensatas vão perguntar: por favor, nos dê um pouco do seu óleo. Mas, irmãos, e como elas responderam: vá lá e compre, porque não tenho o que fazer. Não tem, eu posso ter orado pela minha família a vida inteira, mas a minha salvação não salva eles. O meu conhecimento de Cristo não salva ninguém. Se nós não, e o nosso papel é ser como as prudentes. O nosso papel é apontar: comprem óleo, vivem em intimidade, conheçam o Senhor num lugar de intimidade, porque
intimidade não se compartilha, intimidade não se vende, intimidade não se dá de presente, intimidade se constrói. Intimidade é um lugar de gastar tempo com o Senhor. E elas ainda falam, nossas lamparinas estão se apagando. Irmãos, e a gente vai ver, conforme as aflições chegam, nós vamos ver muitos irmãos esmorecendo na fé, porque provavelmente não tinham óleo na reserva. Porque aqui o noivo chegou de madrugada. E às vezes os problemas e as dificuldades da vida, elas vão chegar em momentos inesperados. E muitas vezes as pessoas vão sucumbir, porque elas não estavam prontas. Então a gente tem que ter um fundamento no evangelho verdadeiro, porque um fundamento raso, um fundamento longe das escrituras não sustenta. Nós não conseguimos construir uma intimidade com quem nós não conhecemos. E a resposta das moças sábias, né, das prudentes, foi não. Elas não negociaram a sua intimidade por causa das outras. Então, irmãos, é uma tarefa difícil. Muitas vezes você vai ter que falar não para um tempo a mais de sono, porque você vai ter que gastar tempo com o Senhor. Muitas vezes você vai ter que falar não para poder, às vezes, no domingo à noite, estar na sua casa, estar no conforto da sua casa, porque você entende como prioridade honrar ao Senhor, estar em comunhão com a igreja. Muitas vezes nós vamos ter que falar não para as coisas que vão contra os nossos princípios, porque nós somos fiéis às Escrituras. E elas ainda falam, comprem vocês mesmos o óleo. E Jesus nos exorta a comprar o óleo, porque exige um esforço. Comprar logo está envolvido a gastar. E gastar geralmente envolve o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso tempo. Então, se o convite do Senhor é nos levar a comprar óleo, o convite do Senhor é um convite de esforço. Irmãos, não vai cooperar. Na hora que você for sentar para ter um tempo com o Senhor, vai ter ligação que você não espera, vai ter problema que você não espera, vai ter barulho, vai ter gente às vezes para te atrapalhar, mas nós precisamos colocar em primeiro lugar o Senhor. Sabe por quê? Irmãos, não tem nada mais urgente do que conhecer a Deus. Ah, mas eu tenho que... Não, é o Senhor. O Senhor precisa ter um tempo exclusivo para Ele. O próprio Jesus falou para a igreja, se eu não me engano, para a igreja de Laodiceia, Ele fala, eu os aconselho a vocês comprar de mim o ouro refinado, que esse não se destrói. Então o próprio Jesus também instrui a igreja mais para frente, gastem o seu tempo, gastem o seu coração, gastem a sua vida para comprar aquilo que o dinheiro não compra. Gastem a sua vida para comprar aquilo que somente estar aos pés do Senhor pode conquistar. E a pergunta que o Senhor me fez ao longo que eu estava meditando nisso era, com o que nós temos vivido? Muitos de nós aqui já temos uma certa caminhada com o Senhor e temos bons testemunhos de contar aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, em nossas casas, experiências incríveis com o Senhor, mas o óleo ele acaba. Talvez a experiência que você teve com o Senhor, de ter visto os céus abertos, de ter visto um cego enxergando, irmãos, serviu para aquele dia, mas hoje nós devemos buscar o novo. Assim como todos os dias Deus falava para Israel, não guardem o maná, mas busquem amanhã, busquem amanhã, busquem amanhã. Então, e a pergunta que o Senhor quer nos fazer nessa noite é, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus de forma única? Não através de uma pessoa, mas qual foi a vez que Deus falou com você? Seja através de uma música, de uma pregação, de uma oração, mas qual foi a última vez que o Senhor nos encontrou? Porque, irmãos, quando nós somos encontrados, o nosso coração é transformado. Paulo, ele precisou de um encontro com Cristo no caminho de Damasco, e a sua vida foi transformada para sempre. A gente vai ver Moisés precisou de um encontro com a sarça ardente, e nunca mais aquele homem foi o mesmo. Tantos e tantos discípulos, Mateus precisou de um encontro e de um convite, e Mateus deixou a sua riqueza, a sua fortuna, a sua carreira, para seguir a Cristo. Então,
a pior coisa que nós podemos ouvir nessa terra não é uma ofensa, não é uma ofensa à nossa família, não é uma ofensa à nossa igreja, não. A pior coisa que um ser humano pode ouvir é: a verdade é que eu não te conheço. Porque, irmãos, nós podemos sofrer punições ou até mesmo ficarmos tristes por causa de alguma coisa aqui na terra, mas mais triste ainda é passar a eternidade longe de Deus. Sabe, o inferno na terra é viver longe de Deus, porque o inferno em si é a completa ausência de Deus, porque o céu só é o céu porque Deus está lá. Então, tanto que quando nós estamos reunidos como igreja, nós oramos para que o céu desça à terra, para que a presença de Deus nos visite como é no céu, que seja na terra como é no céu. Nós queremos a presença de Deus sobre nós. Então, irmãos, a reflexão que o Senhor quer nos levar nessa noite, antes de nós caminharmos para o final, o que nós temos visto através das Escrituras? Qual foi a última vez que nós tivemos um real encontro com Cristo? Porque, irmãos, eu acho que Jesus merece um pouco mais do nosso esforço. Jesus merece o nosso esforço de gastar tempo com as Escrituras. Jesus, Ele merece o nosso esforço porque Ele nos comprou com o teu sangue. Sabe, irmãos, eu fico pensando, quantos homens gastaram sua vida para que nós possamos ter a Bíblia? A história fala que João Ferreira de Almeida, ele gastou 60, o restante da sua vida, para traduzir o Evangelho para nós. Ele gastou 80% da sua vida, desde a sua juventude, por causa do Evangelho. Quantos homens como Martinho Lutero, como Billy Graham, gastaram e morreram pelo Evangelho? Porque eles viram o próprio Cristo. Sabe, quantos irmãos como os missionários em terras distantes, na igreja perseguida, eles têm perdido, literalmente, a sua vida por causa do Evangelho. Eu ouvi uma história recentemente sobre um missionário que passou preso, se eu não me engano, 25 anos, e ele já não via mais o seu filho, e o seu filho tinha 5 anos, quando ele foi preso, num país perseguido, e aos 30 anos, esse filho conseguiu uma liberação com o governo para ver o seu pai. E ele falou: pai, por favor, desiste. Depois você nega Jesus, você é solto, e depois nós oramos te pedindo perdão para Deus, para você poder estar bem. O senhor já está de idade. Ele passou alguns meses acorrentado de joelhos no chão, ele já não conseguia mais falar, muitas vezes ele não conseguia mais se mexer, ele não conseguia mais se locomover, e aquele homem, ele não reconhecia mais o seu filho, porque quando ele foi preso, ele era uma criança apenas de 5 anos, mas aquele homem olhou no olho daquele rapaz, que era o seu filho, e ele falou: filho, eu ainda levarei a mensagem da cruz, até morrer eu vou continuar proclamando essa mensagem, porque eu não me envergonho do Evangelho. Então, irmãos, a graça que o Senhor nos dá é conhecê-lo todos os dias. João 17:3 vai falar que a vida eterna não é sobre estar no céu cantando com os anjos, num culto que não se acaba. A vida eterna é conhecê-lo. A vida eterna é conhecê-lo todos os dias. Irmãos, e o que nós fazemos ao longo desses anos, de 80 a 100 anos, que o Senhor nos permitir viver, é apenas uma gota no oceano que é a eternidade. Irmãos, é para sempre, conhecendo uma pessoa. Sabe, e o Senhor me levou a pensar também em Apocalipse, quando fala sobre, quando Jesus chama de volta a igreja ao primeiro amor, e Ele fala: volte aonde você caiu, volte às primeiras obras e se arrependa e volte às práticas dos primeiros dias. E eu quero te fazer refletir nesse momento, como estava o seu coração, como quando você encontrou o Senhor pela primeira vez, como estava a sua vida, e quantas coisas o Senhor nos transformou, quantas coisas o Senhor fez na sua vida, na sua família, transformou o seu caráter, o seu coração, e o convite que o Senhor nos faz é: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte àquele coração que nada mais importa. E antes da gente ir para o último ponto, o Senhor me lembrou, ontem a gente foi ministrar o louvor numa outra comunidade com alguns irmãos, e
E de repente, eu acabei tendo que mudar na posição que eu estava ajudando eles na guitarra, eu fui pro violão, e eu não estava ministrando, só estava cooperando com eles, e o irmão estava pregando, eu estava fazendo fundo para eles, depois nós cantamos uma canção, e o Senhor me lembrou, Ele falou assim, nos primeiros dias, às vezes a única coisa que me importava era estar eu, Jesus e meu violão, e naquele momento o Senhor Ele me levou de volta quase 10 anos, e o Senhor Ele falou, eu continuo sendo o mesmo. Jesus Ele continua com a porta aberta, enquanto ainda há tempo, Ele continua com a porta aberta, estendida a mão para todos. Irmãos, Cristo Ele é a beleza de Deus, Cristo Ele é o tesouro mais precioso que nós podemos ter, porque tudo vai embora, e sabe, irmãos, quando tudo acaba, Jesus continua. Ninguém pode roubar aquilo que nós construímos com o Senhor, e o Senhor continua sendo digno. Jesus, Ele continua sendo aquele homem com olhos de fogo, e é esse fogo que acende a lamparina, sabe? A igreja é convidada a ter óleo na sua lamparina, porque quem acende é o próprio Cristo. São os seus olhos de amor, são os seus olhos que nos purificam, e nós precisamos estar dispostos a talvez sofrer um pouco por causa desse fogo, mas é o fogo que purifica, é o fogo que nos exorta, é o fogo que nos corrige, é o fogo que nos liberta. Então, irmãos, é o próprio olhar de Jesus que vai nos transformar. Irmãos, o último ponto que eu quero compartilhar com vocês, nós falamos sobre quem nós somos diante de Jesus, nós falamos sobre como está o nosso coração, e o último ponto então, como cultivar óleo com o próprio Jesus. 3 fundamentos que nós precisamos ter, e eu até trouxe aqui, irmãos, um livro que falou muito comigo, esse aqui, chama O Devocional Diário, do pastor Luciano Subirá. É um livro de 50 páginas, é um livretinho, é básico, mas é fundamental, porque ele vai nos ensinar sobre essas questões, sobre cultivar o óleo da presença de Deus, e nós precisamos entender sobre 3 coisas: leitura da palavra, meditação bíblica, oração e adoração. Esse é o fundamento que nós precisamos ter diariamente. Diariamente nós precisamos aprender e conhecer mais a Deus nas Escrituras. Irmãos, não tem fim. A gente pode buscar, ler, conhecer o livro, conhecer a teologia, não se acaba. O conhecimento de Deus é uma fonte que não se esgota. Irmãos, e até mesmo uma experiência pessoal sobre Mateus 25, eu estive com alguns amigos, algumas pessoas do Brasil, a gente esteve durante os últimos 3 anos, buscando estudar algumas coisas. Irmãos, nós tivemos 3 anos estudando, 3 anos a respeito da volta de Jesus, e no final, a conclusão que eu estava com alguns amigos nós sabemos ainda muito pouco, porque Cristo é imenso demais para caber dentro da minha mente. Cristo é grande demais para se limitar ao conhecimento humano. Então, irmãos, vale a pena gastar os nossos dias nas Escrituras. O segundo fundamento é a oração, e a oração é o momento em que nós falamos com Deus. Na Bíblia, Deus fala conosco, nós lemos as palavras do Cristo nas Escrituras, e na oração nós falamos com Ele. E existem alguns tipos de oração que eu quero falar com vocês. Existem oração de ação de graça, que o apóstolo Paulo fala sobre orações de louvor, de entregar adoração ao Senhor, orações de petição, em que nós pedimos ao Senhor, o Senhor não tem problema em nós pedirmos coisas a Ele, oração de consagração, oração de entrega, oração em línguas, que o apóstolo Paulo fala sobre edificação a si própria, oração de intercessão, oração de batalha espiritual e oração pela palavra. Irmãos, no dia que acabar, que eu já agradeci, eu já louvei, eu já pedi, eu já me consagrei, eu já entreguei, eu já orei em línguas, eu já batalhei por alguma causa, ore a palavra. Você não tem como errar orando a palavra, não tem como você errar. Irmãos, é algo simples, mas que muitas vezes a gente pode simplesmente pegar esse texto e orar: Senhor, que eu não seja como uma virgem imprudente. Senhor, que o óleo no meu coração continue aceso. Senhor, me ajuda a permanecer. E aí a gente começa a ler e declarar o texto, para que o texto se revele
e nos transforme. E outro fundamental para nós cultivarmos o óleo diariamente é a adoração. E na adoração, também como momentos de música, nós podemos pensar que existem canções de adoração, de gratidão, de amor e de exaltação. Canções de gratidão é quando nós cantamos algo como uma oração ao Senhor. Canções de amor é quando nós declaramos o nosso amor e a nossa paixão ao Senhor por meio de uma canção. E canções de exaltação é quando nós cantamos sobre quem Ele é, as obras, sobre os seus grandes feitos no passado, quando nós cantamos a palavra. Os salmos são basicamente isso. Nos salmos nós vamos ver petição, nós vemos lamento, nós vemos dores, nós vemos elogios ao Senhor, nós vemos Davi cantando sobre os feitos do passado. Salmo 126 é um salmo de gratidão. Senhor, nós estávamos chorando, mas agora nós estamos como quem sonha. Nós estamos celebrando e cantando ao Senhor pelos feitos do passado. Então, irmãos, são coisas básicas, mas muitas vezes nós precisamos voltar a esse fundamento. Eu queria já chamar a Isa para vir aqui antes de nós orarmos, e eu quero ler alguns textos com vocês. Mateus capítulo 4, verso 4 diz assim, eu vou apenas citar. Quando Jesus ele confronta a tentação de Satanás, ele fala: Jesus, porém, respondeu: pois a palavra de Deus diz, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Irmãos, se nós queremos criar e viver uma vida que cultiva o óleo com o Senhor, para que naquele dia Ele venha nos falar, abrir a porta e nós possamos estar com Ele, nós precisamos viver pela palavra de Deus. E como nós ouvimos a palavra de Deus? Pela Escritura, pela oração e pela adoração. Não tem outro fundamento. Mas eu medito. Não, nós precisamos gastar tempo, sabe? É dar prioridade, porque assim como nós, quando marcamos um compromisso, nós nos arrumamos, nós separamos um espaço na nossa agenda, nós marcamos, nós separamos dinheiro para às vezes sair com alguém, mas o Senhor merece o nosso tempo, a nossa energia, porque muitas vezes, irmãos, e a nossa dificuldade, a gente fala, mas é o tempo. O tempo hoje é a moeda mais preciosa e mais cara que tem na humanidade, mas só falta tempo quando nós não damos tempo ao Senhor. Só falta tempo quando nós não damos prioridade para o próprio Deus. Mateus 6, verso 6 diz assim: quando orar, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o pai que observa em secreto o recompensará. Jesus ele nos convida a ficar a sós. Sabe, não é o culto é uma benção, uma vigília é incrível, mas quando está só você e Deus, quando está eu e Jesus e mais ninguém, eu estou sentado com o Rei dos Reis, eu estou sentado na mesa com aquele homem que até hoje continua tendo as mãos furadas, aquele homem que continua tendo os olhos de chamas de fogo. Irmãos, eu espero ainda, nós estamos aqui domingo após domingo, semana após semana, dia após dia. Eu quero conhecer aquele homem que eu nunca vi. Eu nunca vi ele pessoalmente, mas eu continuo esperando. Eu continuo esperando para ver essas mãos que possuem marcas por causa de nós. Eu quero ouvir o próprio coração de Deus. Eu ainda espero pelo dia que nós vamos poder ver esses olhos que brilham como fogo. Há um dia que nós vamos poder falar: eu não preciso do sol, eu não preciso de luz. Apocalipse 22 fala: não precisa mais de luz, porque a luz do Senhor ilumina toda a terra. Levítico 6 fala que todos os dias nós precisamos colocar lenha no altar, porque o altar precisa permanecer aceso. Irmãos, quem acende a lenha é os olhos de Jesus. Quem acende a presença de Deus em nós é o próprio Cristo. Tiago 4:8 fala: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos e purifiquem o coração, para que Cristo reine sobre vós. Irmãos, o convite dessa noite que eu quero te convidar é: volte os seus olhos para Jesus, porque eu tenho a certeza, quando nós
voltamos aos nossos olhos ao Senhor. Eu já quero te convidar a você fechar os seus olhos. E nesse momento, quando nós fechamos os nossos olhos, pela fé e pelo Espírito, nós podemos ver o próprio Cristo diante de Deus. E Ele está rodeado de anjos, anjos majestosos, anjos que não falham como eu e você, anjos que eles não desafinam, anjos que não desistem. Mas uma certeza eu tenho, que quando eu levanto os meus olhos para a sala do trono, eu vejo o próprio Jesus olhando para mim, os seus olhos acesos, sorrindo e me estendendo a mão, assim como Ele fez o convite a João: suba aqui, suba agora e entre nos meus aposentos. Jesus, Ele continua com a mão estendida, falando: entre, enquanto é tempo. Entre, se assenta na mesa comigo e seja meu amigo. Jesus, Ele continua dizendo as palavras que Ele disse a João, em João 15: eu quero ser o teu amigo. Eu não quero apenas ser o seu Senhor, eu não quero apenas ser o seu Redentor, eu quero ser o seu amigo. Jesus, eu te peço, Senhor, nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos permanecer até o último dia, olhando nos seus olhos. Jesus, nós queremos gastar a nossa vida para você. Não tem nada mais precioso, Senhor. Pode nos tirar todas as coisas, mas por favor, Jesus, não tire a presença. Não tire, Senhor. Não tire, Senhor, os seus olhos de nós. Os seus olhos continuam sendo belos. Você continua sendo o mais belo de todos, Senhor. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. As minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando.
fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar, pode morar em mim. Jesus, Morar aqui. Senhor, eu oro, Pai, pelo amor do Senhor, Senhor. Pai, o amor do Senhor que invade os nossos corações. O amor do Senhor que cativa as nossas mentes, que cativa a nossa razão e o nosso entendimento, Pai. Senhor, com Teu Espírito Santo, aquece os nossos corações novamente, Senhor. Senhor, aquece os nossos corações com os Teus olhos que brilham mais do que o próprio sol. Senhor, ilumina os nossos corações, Pai, com um fogo que não se apaga, Senhor. Senhor, se um dia esse fogo se apagou ao longo da caminhada, Senhor, nos leva de volta ao primeiro amor. Nos leva de volta ao primeiro amor, nos leva de volta ao início de tudo, que tudo era simples. Nos leva de volta, Senhor, que não tinha, Pai, preocupações além de você. Senhor, nos leva de volta, Senhor, a ter paixão pela Tua presença. Nos leva de volta, Senhor, a gastar o nosso tempo, gastar os nossos dias como Davi gastava, Senhor. Senhor, nos leva, Senhor, a gastar a nossa vida como Paulo gastava. Senhor, nos leva a gastar a nossa vida aos Teus pés. Senhor, nos leva, Senhor, a gastar como Maria, que só uma coisa era necessária, Senhor. Só uma coisa era necessária, e era estar nos Seus pés. Era estar nos Seus pés. Senhor, eu oro, Pai, para que se um dia o nosso amor se apagou, pelo poder do Teu Espírito Santo, nos cative novamente, Senhor. Senhor, nós não queremos ouvir que o Senhor não nos conhece. Nós queremos te ouvir: entre, meu amado. Entre, minha amada. Senhor, nós queremos ver o noivo face a face. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus nos dê sabedoria para gastar tempo com as Escrituras. Nos ensina a priorizar você, Jesus. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, sabedoria e discernimento sobre a Tua igreja. Nos ensina, Pai, a sermos prudentes, a gastar tempo com aquilo que importa. Senhor, se nós queremos estar contigo na eternidade, nos leva a gastar tempo contigo hoje. Nós queremos estar pronto, que não nos falte óleo, que não nos falte palavra, que não nos falte presença, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus, ninguém seja imprudente, mas todos aqui, Pai, todos aqui sejam prudentes e carreguem óleo na lamparina. Senhor, nós entregamos a nossa vida e o nosso coração no Teu altar, Senhor. Nos faz nos te amar mais. É assim, Pai, que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Era essa a palavra que o Senhor tinha para nós. Que a sua semana seja honrando ao Senhor em todos os momentos. Amém?